aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Manual da Roça. Eu sou Rafael Moraes, o seu anfitrião, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre um tema que pode ser bastante polêmico, tá? Primeiro eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Isso ajuda bastante, fortalece demais o nosso trabalho para a gente chegar aí o mais rápido possível a 500 inscritos e quem sabe aos 1000 inscritos ainda esse ano, beleza? Eu agradeço muito pela força que vocês me dão. O assunto polêmico do dia é polinização manual, tá? Qual é o problema que a gente tem com polinização manual? É principalmente o custo com mão de obra. Será que vale a pena mesmo fazer a polinização manual ou não? Tá? Então, o pessoal tem trabalhado bastante em relação à polinização manual, assim, conversado muito entre os produtores, porque a gente sabe que em certa escala, né, quando o cara vai produzir ali uma área muito grande, muitos hectares de pitaia, a polinização manual ela vai se tornar inviável, tá bom? Porque é um custo com mão de obra, tá? Como todo mundo sabe em relação à pitaia, até para quem não sabe também, né, a pitaia é uma planta que abre sua flor à noite, então a polinização vai ser à noite, precisa ser um trabalho noturno. E nesse sentido a gente precisa que essa mão de obra esteja disponível à noite. Isso gera alguns encargos, principalmente para quem não é agricultura familiar, né? Para quem emprega esses funcionários. Então, no nosso caso aqui, como a área é pequena, a gente consegue fazer a polinização manual, mas se eu aumentasse, por exemplo, se eu quadruplicasse a minha área hoje, eu tenho certeza que não conseguiria mais fazer a polinização manual, porque eu não teria nem mão de obra disponível e talvez não fosse financeiramente viável. Então, para quem não consegue, o que normalmente é feito com esse pessoal, né? Eles vão produzir pitaia com variedades que são autoférteis ou autopolinizáveis, né? São variedades em que a pitaia ela se poliniza, né, sozinha, às vezes com auxílio do vento ou de abelhas ou outros visitantes florais que podem atuar como polinizadores, tá? A abelha, o mamangavo, a própria arapuá, né, ela pode servir como um polinizador. A questão é que normalmente esses frutos que não têm uma polinização tão efetiva, né, não funciona tão bem, são frutos menores. Por quê? A polinização ela vai auxiliar na fecundação e formação de sementes. E o fruto ele só cresce se tiver um bom número de sementes. Se o fruto formar poucas sementes, ele não vai gerar uma maior quantidade de polpa e vai ser aquele fruto pequeno. Então eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo de polinização natural e polinização artificial que eu fiz na pitaia condor. Bom, aqui está minha planta de pitaia condor, tá bem? Aqui embaixo a gente vai ver alguns frutos que foram realizados com polinização manual. Tá? São frutos com tamanho razoável aí, talvez aí em torno de 400 gramas, tá bom? E aqui são dois frutos que floraram sozinhos, né, no início, e eu deixei esses dois frutos para que ocorresse a polinização natural, tá bom? E depois aqui do lado a gente tem uma pitaia de polpa branca, tá? Que não tinha florado nesse dia, e no outro dia quando ela florou eu fiz a polinização artificial cruzada aqui entre a branca e a condor. Então a gente vai colher esses dois frutos, eu vou até trazer um para perto aqui, para vocês verem mais ou menos a diferença de tamanho entre esses frutos. Então eu vou colher esses frutos e pesar eles para vocês verem o tamanho que eles vão ficar. Então, como vocês viram, existe uma enorme diferença entre o tamanho dos frutos que são polinizados artificialmente e aqueles frutos que são polinizados de forma natural. Por exemplo, no caso da pink, se não houver flores de outra espécie, por exemplo, da polpa branca, né, os Hilocereus undatus, a pink sequer vai conseguir pegar o fruto, né, a fecundação, porque ela é incompatível ao seu próprio pólen. Então, ela não consegue ter a autopolinização, né? Você realizar a polinização dela com o próprio pólen. Eu preciso pegar o pólen da de polpa branca ou de uma polpa vermelha comum para fazer esse cruzamento com a pitaia pink.
No caso da Condor, ela já não tem esse problema, tá? Ela consegue pegar frutos mesmo com o próprio pólen, mas eu preciso fazer ali uma polinização com ela. E se essa polinização for cruzada, ou seja, de espécies ou variedades diferentes, o índice de pegamento e o tamanho do fruto ele é ainda maior, o resultado é ainda maior, tá bom? Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui, peço mais uma vez que se inscrevam no canal e deixem um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!